Que alegria, né? Eu vim aqui o ano passado e tinham talvez umas 5, 6 pessoas. Que bom que estamos de volta, não é? Poder sentir, como a Mônica falava, esse calor da presença dos outros, de rezar juntos, né? De sabermos que a nossa oração aqui abala os céus, né? Que a nossa oração pode mudar a história da nossa vida. Essa é a nossa fé, né? Pode? Ai, que bom. Melhor, né? Assim, até a voz, tudo é melhor. Né? Hoje, o próprio evangelho de hoje, né? Tenho certeza que vocês se prepararam, né? Para vir para cá, lendo a palavra do dia, que é a história, né? Que nós conhecemos da mulher cananeia, que suplica a Jesus, né? Pela cura da sua filha, que o demônio saia da sua filha. E eu estudava um pouquinho isso, apesar de não ser hoje o tema nosso, o evangelho do dia, né? Mas eu acho que é o tema da nossa vida, que é a oração. E lá dizia assim, que é para a gente prestar atenção como o nosso Deus insiste em que a gente peça. Né? A gente sabe que tem outros tipos de oração, né? A adoração, a oração, ação de graças, mas se nós formos estudar a palavra de Deus, aqui ele insiste, né? O tipo de oração que o nosso Deus insiste é a petição. Né, que nós peçamos, batei e vos será aberta, né? Pedi e recebereis. E será que Deus faz isso para nos deixar frustradas? Né? Não. Né? O nosso Deus faz isso para nos tornar mulheres firmes e perseverantes. Mulheres que sabem, como a Sônia dizia, que às vezes nós não temos muita paciência, de esperar as demoras de Deus, de sofrer as demoras de Deus, mas com uma única certeza no coração. O tempo de Deus é o melhor que existe. Né? Deus derramará as graças que forem para a nossa salvação, para a salvação dos nossos queridos. A nós cabe não desanimar, joelhos no chão e pedindo, e sermos ousados. Né? Nós estamos falando com Deus Todo-Poderoso, aquele que criou o céu e a terra. Né? Não podemos pedir pouco, temos que pedir muito. Somos filhas de Deus, né? E Deus quer o melhor para nós. Né? Tem um santo da igreja que ensina assim, nós fazemos a oração, quando alguma coisa não dá certo, quando nós oramos por algo e aquilo dá totalmente errado, de dizer assim para Deus, Senhor, se o Senhor não quer, para que eu quero? É isso, né? Essa oração simples, se o Senhor não quer, para que eu quero? Que essa seja a nossa oração, né? Durante todo esse ano, porque para esse ano ser bom, né, a gente escuta tantas coisas no começo do ano, né? Feliz Ano Novo, enfim, aquelas frases feitas. Então, para esse ano ser feliz, para esse ano ser bom, eu preciso ser boa. Né? Eu preciso fazer a minha parte para que as graças aconteçam. Isso os evangelhos já estão nos ensinando logo no início do ano. Né? Temos que fazer a nossa parte. A gente acabou de ver o milagre que Jesus faz, a pesca milagrosa, que os barcos se encheram, né? Que foi aquela transformação de Pedro. Né? Começa o evangelho chamando Jesus de mestre e termina chamando ele de Senhor, um título somente dado a Deus. Né? Mas Pedro pôde provar, né, esse Deus na vida dele, porque foi obediente, porque fez a parte dele, né? Porque avançou para águas mais profundas que Jesus pedia, né? E lançou as redes.
Então, é isso que Deus quer nos dizer nesse início de ano. Vamos fazer a nossa parte. E a nossa parte é sermos mulheres de oração perseverante, que nada abale a nossa fé, né? Que nós queremos cada vez mais estar unidas a esse Deus que tudo pode. Que os nossos olhos esse ano, durante todo esse ano, estejam fixos em Jesus. Que nada nos desvie desse caminho, nem para a direita, nem para a esquerda. Que a gente possa aproveitar todos os meios de formação que Deus dá para nós, e de maneira especial, como a Mônica falou, consagrando essa quinta-feira. Né? É o dia do meu grupo de oração, é onde eu vou ouvir a palavra de Deus, onde Deus vai falar comigo. Fecha a agenda, né? Como que tem uma palavra que fala isso? Blindar. Né? A minha quinta-feira é blindada. Né? É o dia de eu ir lá, de eu ouvir, de eu encontrar as pessoas, de eu aumentar a minha fé pelos testemunhos. E com isso o nosso ano será maravilhoso, porque será cheio de Deus. Ele é a fonte da nossa alegria. Né? É nele que nós esperamos. É dele que vem a nossa salvação. Então vamos lá. Vamos sacudir hoje da cadeira, porque é o que Deus quer. Né? Nos tirar, foram as férias, muitas vezes deixamos Deus de lado, né? Um dia não rezamos, no outro também não, aí só um pouquinho, agora acabou. Né? Estamos de volta e com força total, mas nós vamos buscar essa força na fonte hoje. Nós vamos lá ver o que Deus diz para cada uma de nós nominalmente, porque Deus nos conhece pelo nome. Né? Não é um grupo, vou falar hoje com o grupo Espírito Santo. Não, eu vou falar hoje com a Ruth, com a Eva, com a Sônia, com a Andréia, com a Iliusca, com a Maria José, com a Sônia Cristina. Esse é o nosso Deus, que fala a nós pessoalmente. Né? Sabemos pela palavra de Deus que é assim o amor de Deus por nós, pessoal. Então, eu vou começar fazendo uma pergunta e já tranquilizo os corações, né, de que essa pergunta teremos muitas respostas certas. Então, ninguém precisa ficar constrangido ou com medo de responder. Quando que vocês acham que começou o cristianismo? Quem saberia dizer? Várias, né? Não se apressem, não façam fila, todas podem... Quem falou? Isso, quando começa o cristianismo. Ótima, primeira resposta. No começo do mundo. Quem mais? Vida pública de Cristo. Com 33 anos, a hora que Jesus começa a pregar nas bodas de Caná, né? O primeiro milagre. Quem mais? Também vida pública de Jesus. E aí? No nascimento de Jesus. Clô. Quando manda Pedro ir para águas mais profundas. Eu estou rindo com a Clô, que ela já ouviu isso hoje, né, Clô? Está firmando aí no coração. Na vinda do Espírito Santo. Na vinda do Espírito Santo. Então, eu tenho uma notícia para dar para vocês, mais uma. Quando começou, quando foi o início do cristianismo? Nascimento de Jesus, mais uma falando. Mais alguém? Todos que já anunciavam, né? Que já preparavam, né, essa vinda. Então, ninguém errou. Como eu falei, muitas podem ser. Mas, mais uma vez, eu me surpreendo. Porque eu já falei hoje com um grupo pela manhã, e normalmente as pessoas falam, quando Jesus disse para Pedro, tu és Pedro, né? E em ti eu ergo a minha igreja, né? Ou então, Pentecostes, né? Quando vem a força do Espírito Santo. Quem falou no início, em Gênesis, está certo, porque ali estava Jesus. Outro dia eu ouvi uma pregação de um padre que falava, né, que a Bíblia é Jesus, Antigo e Novo Testamento é Jesus, porque ele estava lá. Façamos o mar, façamos, né?
Ele participou de tudo sempre, né? É o alfa, é o ômega, é o começo, o fim. Então, esse é o nosso Deus, né? Veja bem, quando ele escolhe Pedro, né, para ser a rocha, a minha igreja, né, ali ele cria a igreja, ele funda a igreja, né, e Pentecostes inaugura o início da igreja, da vida da igreja, né? Mas esse padre tem uma visão muito interessante, que tenho certeza que, não fazendo pouco dos homens que estão aqui conosco, mas nós vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de São Mateus. No capítulo 28, na Bíblia da Ave Maria, na página 1321. Capítulo 28, nós vamos ler do versículo 1 ao 10. Então, como a Mônica falou, né, os que estão vindo pela primeira vez, já providenciem a palavra de Deus, que hoje nós vamos falar fortemente da força do Evangelho na nossa vida. Então, vamos lá. Mateus 28, versículos de 1 a 10. Vamos lá? Depois do sábado, quando amanhecia o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o túmulo. E eis que houve um violento tremor de terra. Acharam? Oi. Mais alto? Quem puder ficar de pé, né? Quem tiver saúde aí para ficar de pé, estamos lendo o Evangelho, a palavra de Deus, né? Então, vamos lá. Vou retomar, tá bom? Quem quiser ficar do lado de alguém que está com a Bíblia, isso ajuda também para você acompanhar. Mateus 28, de 1 a 10. Até vim olhar de novo aqui se eu estava lendo errado, mas é Mateus 28, de 1 a 10. Encontrou, Soninha? Mateus 28, de 1 a 10. Está ouvindo? Podemos ler juntos? Então, vamos lá. Vamos começar de novo, tá bom? Para essa força da palavra vir com tudo na nossa vida. Então, depois do sábado, quando amanhecia o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o túmulo. E eis que houve um violento tremor de terra. Um anjo do Senhor desceu do céu, rolou a pedra e sentou-se sobre ela. Resplandecia como o relâmpago, e suas vestes eram brancas como a neve. Vendo isso, os guardas pensaram que morreriam de pavor. Mas o anjo disse às mulheres: não temas. Sei que procuram Jesus, que foi crucificado. Não está aqui, ressuscitou, como disse. Vinde, vede o lugar em que ele repousou. Ide depressa e dizei aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos. Ele vos precede na Galileia. Lá o haveis de rever, eu vô-lo disse. Elas se afastaram prontamente do túmulo com certo receio, mas ao mesmo tempo com alegria, e correram a dar a boa notícia aos discípulos. Nesse momento, Jesus apresentou-se diante delas e disse: salve. Aproximaram-se elas e, prostradas diante dele, beijaram-lhe os pés. Disse-lhe Jesus: não temais. Ide dizer aos meus irmãos que se dirijam a Galileia, pois é lá que eles me verão. E esse padre diz: aqui nasce o cristianismo. E quem Jesus escolhe para dar essa tremenda notícia, que mudaria a história do mundo? Nós, queridas, nós mulheres. Jesus escolhe a nós, mesmo sabendo que naquela época o testemunho de uma mulher não era válido. Né? Mesmo que 20 mulheres juntas dissessem, nós vimos, não se acreditaria. Precisaria ter um homem que dissesse, né, realmente, isso é verdade, e aí aquele testemunho era aceito. Jesus escolhe aquelas mulheres para dar o anúncio mais importante de toda a história, que é a essência do Evangelho. Né? O nosso Deus
está vivo. O nosso Deus está no meio de nós. E essa notícia, esta boa notícia, né, que resume todo o Evangelho, é a fonte da nossa esperança. Né? Isso sempre é como que uma rufada de ar novo, de ar puro na nossa vida. Eu tenho um Deus que está vivo. Eu não adoro uma coisa, eu adoro uma pessoa. Né? Um Deus que é pessoa, um Deus que tem um coração, um Deus que quis se fazer homem. Esse é o nosso Deus. Né? E dá esse grande anúncio, né, que atravessou toda a história do mundo até chegar até nós. Né? E nós, quando olhamos para a igreja, para a nossa igreja, vou precisar de água. Tem a minha garrafinha ali, ó, Ruth, se você puder pegar para mim. A nossa igreja, quando olhamos para a nossa igreja, para a história da nossa igreja, podemos pensar, né, como que a igreja não sucumbiu a tantas tribulações, né? Tantas vezes foi duramente, né, atingida, e aí a nossa igreja continua, porque ela é divina e porque ela é movida por essa grande força da ressurreição de Cristo. E eu vou dizer para vocês, essas mulheres foram movidas por essa força. É a força e a alegria da ressurreição que está em nós, que está em mim e que está em você, que fomos batizados. Tem alguém aqui ainda que não foi batizado? Todos batizados. Todos temos essa força e essa alegria dentro de nós. Essa força que mudou toda a história da nossa salvação. Né? E que mudou a história da igreja. Vejam bem, hoje em dia, né, se nós fôssemos mulheres preocuponas, como dizia o padre, a gente podia pensar, nossa, agora a igreja acabou. Né? Onde nós estamos vivendo num mundo que vale tudo, menos ser cristão. Não é verdade? Não é o que nós temos assistido? Né? Ofende. Ser cristão hoje ofende. Então, nós podíamos, se fôssemos mulheres sem esperança, preocuponas, né, que vivesse só das notícias que o mundo dá, isso poderia passar pela nossa cabeça. Agora a igreja não aguenta. Agora chegou o fim da igreja. Mas não, porque essa igreja é divina. Né, porque o próprio Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra as do céu. É essa a nossa esperança. É essa a nossa certeza, né? De que a nossa igreja é divina, né? É o Espírito Santo que a anima, e é a força da ressurreição de Cristo que a move, né? E que moveu aquelas mulheres, e depois moveu Águida, Inês, Luzia, Catarina, Teresa, Terezinha, Joana d'Arc, que era uma menina analfabeta que mudou a história de 2 países, né? Porque a força do alto, a força da ressurreição estava com elas. Né? Quem mais que nós podemos pensar? Santa Mônica. Né? Moveu Santa Mônica, que arrancou do coração de Deus a graça de forjar um santo. E não só um santo, um doutor da igreja. Né? O que essas mulheres têm de diferente de nós, eu pergunto para vocês? Qual é a diferença de nós para elas? Quem saberia me dizer? Nenhuma, antes que alguém fale alguma coisa. Não é nenhuma. Todas elas foram movidas na história da vida delas por essa força poderosa, essa força e alegria da ressurreição de Cristo. Era isso que não deixava aquelas mulheres desanimar, porque eram mulheres cheias do Espírito Santo, que sabiam em quem tinham colocado a sua fé e a sua esperança. Por isso que às vezes, quando vocês param para pensar no martírio dos santos, né, que tinham a chance de negar Jesus e fugir da morte, mas não negavam. Por que eles não negavam? Né? Porque tamanha era a fé e a esperança de uma outra vida que haveria de vir, que era a vida eterna, que era como São Paulo diz, né, que nenhum olho viu, que nenhum ouvido ouviu, que Deus tem preparado para nós. Né? E com essa força, essas mulheres foram continuando essa história, né? Foram continuando esta corrida. E aí nós podemos pensar na nossa vida
como sendo essa corrida de revezamento. Né? Se formos pensar em mulheres que foram canonizadas mais recentemente, Santa Dulce dos Pobres, Santa Giana Beretta Molla, quem mais que lembram de santas mulheres? Madre Teresa, Baquita, né? Santa Baquita. Então, aquelas mulheres, desde lá das mulheres que foram no sepulcro ver Jesus, foram passando o bastão. Sabe essas corridas que você vai indo? Está aqui uma atleta que, né, que entende disso, e que você passa o bastão e a outra continua correndo? Esse bastão está chegando nas nossas mãos. Nas nossas mãos. Como é bonito ouvir na missa, quando nós estamos na festa de algum santo, quando o padre vai fazer as orações e que ele começa com aquilo: Inês, Luzia, Águeda, Anastácia, e vai indo. Gente, quem sabe, né, daqui 100 anos, e Ruth, e Mônica, e Helena, e Eva, é o nosso nome que tem que estar lá, né? Nós somos iguais. O que essas mulheres se deixaram forjar por Cristo? Se deixaram como barro nas mãos do oleiro e se transformaram nessas santas mulheres, que é o que nós queremos ser. Porque se não for isso a nossa meta, é inútil nós estarmos aqui. Né? Se nós não queremos ganhar o céu, que é onde termina essa corrida, o que nós estamos fazendo aqui? E para o céu é subida, como dizia o Padre Léo. Né? Estamos nessa, Paulo, né, que sempre nos comparou a atletas, né? A nossa coroa, quando nós terminarmos essa corrida de revezamento, nós receberemos uma coroa incorruptível, que nos aguarda no céu. Né? Isso precisa mover toda a nossa vida. Nós precisamos deixar essa força e essa alegria da ressurreição conduzir cada passo nosso, cada palavra nossa. Deus quis precisar de nós. Né? Como aqueles milagres, grandes milagres que Jesus fez, as bodas de Caná, encher as talhas de água, a pesca milagrosa, a cura da mão seca. O que tem de comum nesses milagres todos que Jesus fez? O homem teve que fazer a sua parte. E Deus nos chama hoje a fazermos a nossa, a darmos continuidade a essa corrida de mulheres santas, de mulheres de evangelho. Né? Não mulheres do evangelho, como nós já estudamos, mas mulheres de evangelho, que não tem só o evangelho aqui na cabeça, porque fizeram uma leitura, mas que tem o evangelho no coração. Uma outra coisa que eu aprendi fazendo esse estudo é que Deus nos quer mulheres de coragem. Vocês sabem o que significa essa palavra coragem? Que agem conforme o coração. Aí a gente já precisa começar a nos perguntar: o que move o nosso coração? O que está dentro do nosso coração? Com o que nós alimentamos o nosso coração? Com a riqueza da palavra de Deus, que quando eu leio os evangelhos, é um encontro que eu tenho com o próprio Jesus, aonde ele me fala pessoalmente, aonde eu escuto a sua voz, que deseja transformar a minha vida, que deseja transformar o meu coração. Essas mulheres de evangelho são mulheres de adoração profunda, que buscam o Senhor no sacrário, né? E que passam por momentos difíceis, muitas vezes passam de joelhos, rezando, adorando, né? Buscando ali na fonte a força que necessitam para passar por aquela tribulação, por passar por aquela necessidade. Mas esse é o nosso Deus que nos espera, né? Sermos essas mulheres que passam o bastão para outras. É isso que Deus espera de nós, que a gente passe o bastão para as nossas filhas, para os nossos sobrinhos, sobrinhas, maridos, enfim, para todas as pessoas que passarem pela nossa vida. O que nós não podemos, né? E podemos também pensar nos apóstolos, que quando pregavam, eram presos, açoitados, proibidos de falar no nome de Jesus. E o que nos diz a palavra? Que quando eles saíam da prisão, né, depois de terem apanhado que nem loucos, e diziam para eles: a partir de hoje, não pronunciem mais o nome de Jesus. E aí a gente vai ler os evangelhos e pega eles falando o quê? Bom, pessoal, agora é hora de dar uma baixada na poeira, né? Vamos sair um pouquinho de férias, vamos relaxar, o negócio está pegando, né? Ou não.
o que eles faziam? No primeiro lugar que eles encontravam ali, eles subiam e anunciavam que Deus está vivo, que Jesus Cristo ressuscitou, venceu a morte. O que isso quer dizer para nós? Que quando o mundo está dizendo para nós baixarmos a voz, para nós respeitarmos os outros, respeitar a privacidade dos outros, que é engraçado isso, né? Hoje fala-se muito disso, que nós não podemos invadir, né, a privacidade. E aí você entra nas redes sociais, o que você mais vê é a vida das pessoas exposta, né, ao limite máximo. Não é hora de recuar, é hora de... Se nós estamos sentindo essa pressão do mundo, é sinal que estamos fazendo a coisa certa. É sinal de que, assim como a igreja venceu esses mais de 2000 anos, por causa do que Cristo nos prometeu, nós seremos vencedoras. Pela graça de Deus que habita em nós. Por essa força da ressurreição. Essa força, eu gosto de dizer, não é só força, é a alegria da ressurreição, né, que está em nós, e que se nós não estamos sentindo, nós precisamos deixar que o Espírito Santo irrompa os nossos corações, né, e arranque de todos nós o instrumento mais usado pelo demônio, especialmente nessa época. Né, não sei se vocês já leram o livro Cartas do Demônio para o Seu Aprendiz, né, que é um demônio ensinando outro demoninho a fazer o mal no mundo. E ele então diz para ele que o instrumento mais eficaz para escravizar as pessoas, qual é? Medo. O medo. Quanto medo no mundo nós temos visto? Medo de tudo, né? É uma artimanha do demônio que não podemos cair. Sabe o que São João diz? O verdadeiro amor lança fora o temor. Eu vou dar um exemplo para vocês de um verdadeiro amor. Uma vez foi noticiado que uma mãe na Flórida, passeando com seu filho, ele caiu num daqueles pântanos que é muito comum na Flórida. Aquela mulher, crocodilo, não pensou duas vezes. O que ela fez? Ela pulou e tirou o filho da boca do crocodilo. O amor, o verdadeiro amor, lança fora todo o temor. É esse amor que nós temos que ter com Deus. É esse amor que nós precisamos crescer a cada dia. Um amor que lança fora o temor. Lança fora. O medo não pode fazer parte das nossas vidas. O medo não vem de Deus. O que vem do nosso Deus é a paz. Ele é o príncipe da paz. É nele que está a paz que nós tanto buscamos, mas estamos buscando nos lugares errados. Precisamos ir à fonte. Precisamos ir à Eucaristia. Precisamos ser mulheres adoradoras. Se conhecesses o dom de Deus, né? E aquele que te pede água, dizia Jesus à samaritana, né? Nós precisamos ir a essa fonte de água viva, que mata a nossa sede, que sacia a nossa sede de paz, de felicidade, que não está no mundo. Chega de bater a cabeça procurando onde não está. A verdadeira vida está em Deus. A nossa vida, como lia a Ruth hoje para mim, está escondida em Deus. É nele que nós temos que buscar. É ali que está a verdadeira paz. É ali que Deus quer para nós. E lendo essa palavra divina que nós temos nas mãos, nós encontramos o rosto de Jesus, que é a coisa mais grandiosa que pode nos acontecer. Nos encontrarmos com o Deus vivo. Esse Deus que nos toca, que nos cura, que espera por nós. Um Deus que espera por nós. Uma vez eu fui fazer a minha confissão, eu falava, padre, há quantos dias que eu não consigo parar diante de um sacrário e fazer a minha oração? Gisele, Deus está esperando por você. Deus espera por nós, porque Ele é uma pessoa que ama, que nos ama com infinito amor. É isso que nós precisamos ter no nosso coração. E amor com amor se paga. Né? Deus nos quer por inteiro, como aquelas mulheres. A vida delas era Cristo. Né? A nossa vida precisa ser Cristo. Ah, mas Gisele, meu marido, e minhas filhas, e que eu tenho, meu trabalho. Se eu for uma mulher que o centro da minha vida é Cristo, eu vou ser melhor mãe, eu vou ser melhor esposa,
eu vou ser melhor profissional. É isso que nós temos que entender. Deus precisa vir em primeiro. Deus precisa ser verdadeiramente o centro das nossas vidas. Quando olhamos para todas as maravilhas, né, porque Ele faz maravilhas, nós cantamos, era o que levava São Paulo a dizer o quê? O amor de Cristo nos constrange. Essas maravilhas de Deus nos constrange. Né? Precisamos pagar esse amor, precisamos devolver esse amor. E como aquelas mulheres, nos colocando, Senhor, eis-me aqui. Fizemos essa leitura do profeta Isaías, né? Que uma brasa purificava os seus lábios, e ele dizia, eis-me aqui, Senhor, envia-me. É isso que precisamos fazer para Deus. E Ele fará maravilhas. Mas precisamos provar isso, precisamos fazer a nossa parte. Nós sabemos que nós temos um Deus que não nos invade, né? Ele espera a nossa resposta. Né? Não podemos deixar essa corrida parar. Dizer, olha, Senhor, não dá, não conta comigo agora, eu estou super ocupada, eu tenho tantas coisas para fazer, sou uma mulher de negócios, enfim, eu tenho família grande e tenho muitos problemas. Não, chega de desculpas, gente, é agora a hora de dizermos o sim para Deus. É agora a hora de falarmos o eis-me aqui. Né? É já nesse início, Senhor, eu quero que esse ano seja o ano da minha vida. E para isso eu digo meu sim a Deus. Para isso eu consagro o dia dos meus meios de formação. Eu consagro o meu domingo de ir à missa. E mais, eu vou, Senhor, buscar nesse ano ir mais à missa. Porque eu sei que a cada Eucaristia que eu tomo, é o Senhor que me toca, eu que toco o céu. E que essa intimidade que se dá na Eucaristia, eu só terei com Deus no céu. Mas Ele nos proporciona hoje, em cada igreja, em cada missa. Então eu quero crescer nessa intimidade, Senhor. Eu vou te buscar com todo o meu coração. Avancem para águas mais profundas. Vamos sair do conforto das nossas casas. Digo isso para você que não tem impedimento nenhum e que está participando online. Avança para águas mais profundas. Vamos sacudir o nosso corpo, o nosso esqueleto, né, como falam, e sair da nossa preguiça espiritual, da nossa preguiça física e estarmos verdadeiramente com Deus. Né? Vamos dar uma turbinada. Outro dia eu estava lendo um padre espanhol que ele dizia assim, que o mundo está precisando de suplemento de almas. Né? E que nós que temos que levar esse suplemento para as almas. E como que eu vou levar um suplemento se eu estou fraca? Se eu mal aguento ficar de pé? Mas Deus quis contar conosco, não podemos decepcionar Deus. Temos que dizer para o Senhor, quero ser uma outra Joana d'Arc, uma outra Terezinha, Teresona. Né? Temos tantas mulheres em que se inspirar, né? Para agradar o coração de Deus, para dizer, Senhor, eu sou uma mulher de evangelho. Esse evangelho que está aqui no meu coração, que tomou vida, que é vida minha. Esse evangelho, eu sou uma mulher de fé. Eu sou uma mulher que creio no impossível. Parem para pensar, me falou muito essa Santa Mônica aqui nesse contexto de mulheres de evangelho, né? Veja bem, ela não tinha facilidade que nós temos hoje de igrejas com domingo 8 missas, essa aqui 3 missas por dia, não. Santa Mônica ficava procurando missa de 7º dia. Então ela ia onde fosse, para poder estar com Deus, para poder suplicar a Deus a graça que ela queria. Né? O que nós temos feito? Se conformando, meu marido é impossível, nem vou pedir por ele, porque esse é só um milagre mesmo. Né? E o outro também dizemos que é outro impossível. Não! Né? Deus nos deu essa possibilidade de forjarmos santos com a nossa oração. Isso é grande demais. Né? A missão que Deus nos deu de sair pelo mundo dizendo que Ele está vivo. E com isso, gente, podermos mudar a vida dos outros, como a nossa foi um dia. Né? Como a Mônica contava que há 30 anos ouviu que tinha um Deus que dizia, vinde a mim. Vós todos que estáis cansados, vamos dar essa notícia. Tem um Deus que quer te acolher e fazer descansar no coração dEle, que bate forte por você. Isso é muito grande, nós temos uma missão muito grande a cumprir, não podemos perder tempo. Ontem a Ruth me enviou
uma homilia de um padre, que ele dizia: nunca como hoje o mundo precisa de verdadeiros católicos, apostólicos, romanos. E digo mais, o que São José Maria falava: nós precisamos de católicos que tenham piedade de criança e doutrina de teólogos. Precisamos ter livro de cabeceira hoje, não dá mais para perder tempo, gente, com outras coisas. Catecismo da Igreja Católica. Eu preciso conhecer a minha fé, eu preciso conhecer a minha doutrina, porque assim eu vou alicerçando a minha casa na rocha que é Cristo. E pode vir tempestade, podem vir pandemias, podem vir perdas, que eu permaneço firme na minha rocha que é Cristo. Porque se eu ficar com o evangelho pela metade, com o catecismo só com o que me agrada, porque o mundo mudou, a igreja precisa mudar, eu concordo com tudo, mas menos isso, nós estamos no lugar errado. Nós estamos no lugar errado. Não é isso que Deus espera por nós, mas que abracemos a nossa fé verdadeiramente. Ele mesmo disse: sem mim, nada podeis fazer. Nada podeis fazer, e esse nada é nada. Cristo não enganou ninguém. Quem quiser me seguir, negue-se. Carregue a sua cruz de cada dia. Ele não iludiu. A porta é estreita. São poucos os que entram no reino de Deus. Sabemos, o evangelho é radical. E nós não vamos mudar o evangelho, graças a Deus, apesar de terem pessoas que querem fazer isso, transformando a palavra de Deus numa fonte de prosperidade. O próprio Jesus disse: quem tem marido, viva como se não tivesse, quem tem bens, viva como se não tivesse, quem tem o que tiver, viva como se não tivesse, porque nós só vamos ser felizes quando formos desapegados. Quando o nosso único bem precioso, que não podemos perder por nada desse mundo, for Deus. Enquanto outras coisas forem bens preciosos para nós, seremos infelizes. Seremos infelizes, porque a verdadeira felicidade e a verdadeira vida está em Deus, e não nas coisas, e não nas pessoas. Enquanto continuarmos buscando consolo nos homens, seremos eternas insatisfeitas, frustradas, infelizes, tristes, enfim, doentes espirituais, porque o consolo nosso, somente o Espírito Santo de Deus, o nosso consolo está em Deus. Às vezes a gente pensa, mas o que será que Cristo quis dizer com essa palavra? Quem quer me seguir, negue-se. O que será que essa palavra quer dizer? Negue-se. Não adianta fazer estudos profundos, porque o negue-se é negue-se. E no mundo de hoje falar isso, nossa, logo vai ser considerado ofensa grave. Eu vou estar ofendendo alguém quando eu falo que eu preciso esquecer de mim e ser para o outro. É aí que mora a felicidade. Quando eu esqueço de mim, que foi o que Cristo fez. Ser cristão é ser outro Cristo. Ser cristão é ser outro Cristo. Então, nós vamos precisar dessa coragem, dessa ousadia, dessas mulheres de evangelho, que queremos imitar no nosso dia a dia, nas nossas tribulações, nos nossos desafios, mas fortalecidas, e com essa alegria do anúncio da ressurreição do nosso Deus. Nosso Deus está vivo e é por nós. E quero terminar contando uma história que eu acho que é própria para esse momento, de Alexandre o Grande. Alexandre o Grande viveu pouco, 30 e poucos anos, mas que tanto fez, que marcou o mundo, que deixou um legado, e ele tinha um soldado, também chamado Alexandre. Só que esse soldado dele era um patife. Na hora das batalhas, ele se escondia atrás de todo mundo, não ia nunca para o fronte, era uma vergonha nacional. E um dia, o Alexandre o Grande se encheu e mandou chamar o Alexandre Pequeno. E disse assim para ele: olha aqui, eu vou te dar 2 alternativas. Ou você muda de nome, ou você muda de atitude. Eu acho que isso vale para nós hoje como cristãos. Ou nós mudamos de nome, ou nós mudamos de atitude. Eu quero mudar de atitude. Eu quero pedir essa graça para Deus hoje, para aquela mulher que foi o primeiro coração a se abrir a Deus. O primeiro coração que teve Jesus por inteiro. Nossa Senhora, nossa Mãe Santíssima.
né? Ela que foi essa morada santa de Deus, ela vai nos ensinar. Ela que com certeza, mesmo antes das santas mulheres, foi a que viu e provou da força do ressuscitado. Nós vamos pedir para ela hoje. Vamos ficar de pé e rezar? E pedir essa graça. E dizer para Deus hoje que nós queremos ser essas mulheres de evangelho. Mulheres corajosas, que agem com o coração cheio, repleto de Deus. E que querem pegar esse bastão, que está vindo de Águida, Luzia, Tereza, enfim, e continuar a nossa corrida até o céu sem desanimar, porque essa é a nossa meta. Vamos pedir isso para Deus juntas. Fecha os teus olhos e pede, minha Mãe Santíssima, intercede por mim diante do teu Filho. Eu quero ser essa mulher de evangelho, eu quero ser essa mulher corajosa, que tem o teu Filho como centro da minha vida, de onde tudo vem, de onde vem a minha alegria, de onde vem a minha fortaleza. Minha mãe me ensina a ser uma mulher adoradora, uma mulher eucarística. Minha mãe, eu quero aprender na tua escola de oração. Me ensina a rezar, mãe. Eu quero saber pedir a Deus o que há de melhor. Me ensina a conformar a minha vontade. Que seja feita, Senhor, a tua vontade na minha vida. Peça isso a Deus. Eu quero querer o que Deus quer. Quero querer o que Deus quer para mim e nada mais. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem agora irromper os nossos corações. Vem nos tirar de todo desânimo, de toda fraqueza, de toda mornidão espiritual, de toda tibieza, todas as outras doenças da alma. Senhor, levanta o teu povo, levanta essas mulheres, levanta cada um de nós, para que sejamos esse teu exército em ordem de batalha, com Maria indo à nossa frente e guerreando conosco, para essa grande vitória que o amor de Deus vence o mundo, e é nessa vitória que nós cremos, Senhor, que nada pode nos desanimar, porque o Senhor é o vencedor. Obrigada, Senhor. Fica conosco, Jesus. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer, mas sozinha eu não posso mais. Sozinha eu não posso mais, sozinha eu não posso mais viver. Vem, Espírito, vem, Espírito. Eu e minha casa servirei